if we neglect this great salvation. Now, Paul was saying that to his Hebrew audience. Now, they didn't have tape recorders today like we got here, but they had scribes who were sitting there taking it down, just as Paul was preaching it, and that's what it is right here. We're getting about tape recorders, and these tapes go over the Word. See? To show that it is the truth. Our religion is not in vain. It's absolutely the resurrected Jesus Christ. Amém, Jesus. Graças a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus continue abençoando, né? Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Vamos ler somente o versículo 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais este dia tão abençoado, a viagem guardada pelo Teu anjo, por cada um dos Teus filhos que tem cruzado, Senhor, este dia seguro, guardado, protegido. E aqui estamos em Tua casa uma vez mais para aprender no Teu templo, aqui ouvir a Tua palavra. Que o Espírito do Senhor ministre para nós, pois nós dependemos de Ti. Em nome de Jesus, nos colocamos em Tuas mãos para o Teu serviço. Amém. Podeis vos assentar. Criação. Quando nós pensamos na criação, nós pensamos que a criação terminou exatamente com o sexto dia. E, na verdade, a criação toda estava pronta. Mas vocês sabem que esta criação de Deus, ela não tinha sido concluída porque faltava os seus filhos. Ainda que se tivermos uma semente, potencialmente temos uma lavoura. Então, potencialmente, Deus tinha os seus filhos. Como um pai, potencialmente, ele tem os seus filhos, mas estão nele. O profeta também diz que Deus criou todos nós, o nosso corpo, esta massa, quando Ele criou a terra. E Ele criou
todas as nossas almas, nosso espírito, quando Ele criou o homem espírito. Mas, na verdade, Deus, diz o profeta, desejaria ter filhos através da palavra falada. Esse era o plano original de Deus. Como todos nós sabemos, esse plano foi interrompido através de Satanás, que foi uma maneira que Deus permitiu para que ele pudesse desenrolar assim o plano da redenção, o seu plano que ele tinha. E como todas as coisas contribuem para o bem, ali estava Satanás agindo também, de uma certa forma, para o bem do plano de Deus ser colocado em prática. E aqui nós vemos o princípio da criação de Deus. Se formos olhar neste versículo, bem profundo, como o profeta nos mostra, na era de Laodiceia, aqui está o verdadeiro princípio da criação original dos filhos de Deus, através da palavra falada. Quando Deus falou a palavra dele através do arcanjo Gabriel, ali ele estava tendo um filho através da palavra falada. E este filho se chamaria Jesus, que viria a ser o seu próprio corpo aqui na terra. Este seria o princípio da criação de Deus, através da palavra falada. O arcanjo Gabriel falou a palavra e o ventre de Maria foi então envolto com a palavra falada de Deus. E foi criado o óvulo, foi então injetado os genes e ali veio o filho. O óvulo da criação de um filho não é da mulher, os genes não é da mulher, ainda que Deus necessite da mulher. Também os filhos de Deus que viriam pela palavra falada, o óvulo não é da igreja, ainda que Deus necessite da igreja. Mas o óvulo não é dela, a vida não é dela, nem os genes é de nenhum homem. É Deus quem cria os seus filhos através da sua palavra no ventre da igreja, para ser gerado. E ali então vir a luz. Como nós sabemos, Paulo ele deixou bem claro isso, porque é um processo, o processo do novo nascimento, o processo de vir à luz. E somente através da mensagem nós vimos que não basta nascer. Não basta nascer. Isto é, não basta se converter. Não basta ser justificado, não basta ser santificado e não basta receber o batismo do Espírito Santo. A noiva, ela vai mais além. É um processo, porque na primeira carta de João, vocês vão ver, ali no capítulo 5, no versículo 7 e 8, a Bíblia diz que 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: a água, o sangue e o Espírito,
e estes três concordam num. O profeta de Deus fala que ali está o processo do nascimento de um filho de Deus. A água, a justificação pela fé, o sangue, a santificação, e o Espírito, que é o batismo do Espírito Santo. Mas como esses três concordam num, você pode ter a justificação pela fé e não ter a santificação. Você pode ter a santificação e não ter o batismo do Espírito Santo. Agora, quando você nasce de novo, você está em processo, você nasce de novo para receber o batismo do Espírito Santo. Você nasce de novo para receber o batismo do Espírito Santo. Novo nascimento e batismo do Espírito Santo, o profeta de Deus diz, às vezes é a mesma coisa e às vezes ele diz que não. Mas as duas coisas estão juntas. Mas depois de você nascer, você tem um longo processo na caminhada. O novo nascimento te dá condição para entrar na família de Deus. E este novo nascimento te coloca para ser orientado por um tutor chamado Espírito Santo. É aí que vai entrar exatamente a noiva de Cristo. Ela vai chegar ao processo de adoção de filho. Então não é simplesmente nascer. Por isso que Paulo, em 2 Coríntios 5,17, ele foi muito feliz quando ele disse assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Você recebeu o novo nascimento, você nasceu em Cristo. Você está muito feliz porque você é uma criança, é um bebê. Você vai crescendo espiritualmente através da palavra. E na mensagem à era de Laodiceia, o irmão Branham começa a dizer o princípio da criação de Deus. Esse aprendizado que nós temos, ele é, vamos dizer assim, às vezes nós somos esfolados, nós passamos, vamos dizer assim, eu conversei ontem com uma irmã que ela estava quase chorando porque ela tinha ela tinha passado da conta num temperamento com alguém. Ela disse, eu me enojei a mim mesmo. Ela disse, porque eu não devo ser assim. Em outras palavras, eu disse para ela, você foi reprovada no teste. Não quer dizer que você está fora do plano de Deus. Você foi reprovada. E como Deus é um pai, Ele não vai te colocar um programa em você e dizer que você vai ter que fazer isso. Ele quer te conquistar através do amor. Ele vai dar outro teste. E quando você vencer, aí então você vai ter um outro teste. E então quando você vencer esse outro teste, você vai ter um outro teste. Porque você precisa chegar à adoção. Eu preciso chegar à adoção. Agora, o maior problema nosso, e eu quero que você agora preste bem atenção no que eu vou dizer, é que nós procuramos muito conhecimento, ao invés de agirmos com sabedoria. Qual a diferença, pastor? Conhecimento, vamos dizer que eu esteja fazendo um vaso.
E eu, no fazer o vaso, eu movimento ele de um jeito que eu o quebro. Então eu tive conhecimento que daquela maneira ali eu quebrei o vaso. Mas se eu ver o irmão Ulisses fazer um vaso, eu olhar para ele fazendo, e ele com aquele mesmo movimento que eu fiz, ele também quebrou. Então ele errou no fazer aquele vaso, ele errou. E eu observei exatamente aonde ele errou. E eu não errei, ele errou. Mas se eu então, agora eu vou fazer o meu. Como eu não quero ter o conhecimento de como que foi o processo de erro, errar como ele errou, eu olhei quando ele movimentou de uma certa forma que ele errou e quebrou. Então eu vou cuidar e aprendi com o erro dele e eu não vou errar. Eu vou, ao invés de agir como ele agiu, eu não vou agir. Então eu não tive conhecimento do erro, porque eu não errei. Ele teve, e ele aprendeu com o conhecimento dele, com o erro dele. Isso é conhecimento. Agora, se eu tiver sabedoria, eu aprendo com o erro dele. Então, ao invés de eu quebrar o vaso, eu não erro como ele errou, e eu faço o vaso sem ter o conhecimento de passar do erro que ele teve. Quer dizer, errar como ele errou, para aprender. Não. Eu acertei, fiz o vaso, porque eu vi alguém fazer, e eu vi aonde eles erraram, e eu não errei. Então, sabedoria é aprender com o erro dos outros. É aí aonde entra o nosso processo, que nós, muitas vezes, nós patinamos. Nós não aprendemos com os erros dos outros. Nós queremos aprender com os nossos erros. E nós demoramos muito a amadurecer, a crescer, a chegar à estatura de um varão perfeito. Por isso Deus quer nos dar uma, vamos dizer assim, a adoção. E às vezes nós queremos chegar sem sabedoria, mas com conhecimento. Deixa eu lhes dizer uma coisa. Lembra de Eva? O que Eva desejou? Conhecimento. O que ela quis? Ela quis conhecer o que estava por detrás do que ela não sabia. O oculto. Ela queria, então, porque Deus disse, no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Alguém tinha morrido antes? Ninguém tinha morrido. Então, para começar, ela não sabia o que era morte. Ela não tinha nem noção do que era morte. Ela não sabia o que era uma folha cair morta, um pardal cair morto, um esquilo morto, um leão morto, um boi morto. Ela não sabia. Ela não sabia nada sobre morte. Mas ela desejou conhecer. Esse conhecimento que tem levado a humanidade a querer conhecer é exatamente o erro. O que não é para conhecer. E vocês vão lembrar que o profeta diz que o Espírito Santo está ao nosso lado para nos ensinar a como ser um bom filho. Por isso que esta é a nova criação de Deus. O princípio da criação de Deus começou com Jesus. O profeta de Deus diz, é isso que o Senhor Jesus diz que Ele é. Porém, estas palavras não significam exatamente como soam para nós. O fato de tomá-las da maneira como soam tem feito algumas pessoas, na realidade multidões de pessoas, pensarem que Jesus foi a primeira criação de Deus, fazendo-o menor do que a divindade. Depois, esta primeira criação criou todo o restante do universo e tudo quanto ele contém. Porém, isso não é correto. Você sabe que isso não se alinha com o restante da Bíblia.
E eu vou dizer para vocês que esta linhagem de querer conhecer o erro para depois aprender é a linhagem de Caim, é a linhagem da serpente. Porque nós já temos exemplos para não errar. Ou cada um desses jovens não tem exemplo para não errar? Todos eles têm. Nós também temos, cada um de nós temos. Em outras palavras, nós já sabemos que naquela curva ali dá acidente. Nós já sabemos que naquele ângulo, naquele agir daquela maneira dá problema. Isto é, vamos dizer, conhecimento. Não, mas eu quero conhecer como é que é errar. Como é que é sofrer o acidente naquela curva. Não precisa? Você precisa agir com sabedoria. Aprenda com o erro dos outros. As palavras são: Ele é o originador, o autor da criação de Deus. Sabemos com segurança que Jesus é Deus. O próprio Deus. Ele é o Criador. São João 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é aquele de quem é dito de Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse é Jesus. Também diz em Êxodo 20:11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Veja, não há dúvida que Ele é o Criador. Ele foi o Criador de uma criação física concluída. Veja a criação dos 6 dias, esta criação. Certamente podemos ver agora o que estas palavras significam. Ter qualquer outra interpretação significaria que Deus criou Deus. Como poderia Deus ser criado quando Ele próprio é o Criador? Agora, o que Deus criou, porque Jesus foi o princípio da criação de Deus. Mas agora Ele está no meio da criação, no meio da igreja, enquanto está ali revelando quem Ele é nesta última era. Aleluia. Ele se denomina o autor da criação de Deus. Isto é uma outra criação. Isto tem a ver com a igreja. Agora Deus estava tratando de ter uma igreja. Por isso que eu disse, se nós pegarmos e limitarmos a criação de Deus nos 6 dias, aquela criação física, veja que a palavra falada de Deus ainda está criando. Esta é uma designação especial de si mesmo. Ele é o Criador dessa igreja. Agora vamos ver o que Deus criou. Quando você veio de lá do mundo, você veio como filho da Joana e do Paulo. Hoje você é criado à imagem de Deus. Porque Deus, quando Ele criou o homem à sua imagem, Ele criou o homem espírito à sua imagem. Depois Ele se tornou a imagem do homem. Para que Ele se tornou a imagem do homem? Ele criou a imagem dele interna e Ele se fez a imagem do homem externo. Veja, quando Ele nos fez na categoria dele, do Logos. Mas quando Ele veio ao mundo, Ele veio na nossa categoria. Na categoria do homem. Na categoria externa, do barro, da fragilidade, da pequenez. Agora, quando eu vim para ouvir a palavra de Deus, e um homem estava falando, um mortal estava falando, e aquele mortal falava a palavra de Deus, como um Jeremias, como um Isaías, como qualquer um outro, e ele estava falando a palavra de um profeta. Só que a palavra desse profeta estava passando por um homem normal. E então aquela palavra veio a mim, a palavra audível de Deus. Eu ouvi a palavra. E vocês vão ver que a palavra, ela é criadora. Ela gera. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando ouvi a palavra de Deus de um profeta, aquilo criou em mim algo.
uma paternidade diferente. Criou em você uma paternidade diferente. Você começou a fazer parte de uma família. Você teve um nascimento, então agora começou. Você foi, vamos dizer assim, engravidado dentro de uma igreja. Você foi concebido dentro de uma igreja, dentro de um ventre de uma igreja. Mas aquela igreja não tinha óvulo próprio, não tinha nenhum homem que inseminou aquela igreja. Irmão, foi o Deus Todo-Poderoso através da sua palavra. Para quê? Para sair você, para sair eu, para sair nós. E que Jesus foi o primeiro dessa turma. Pela palavra falada. Olha a maneira original de Deus chamar seus filhos pela palavra falada. Aleluia, glória a Deus. Esta é uma designação especial de si mesmo. Ele é o Criador dessa igreja. Aleluia. Isso me fala muito forte, né? O noivo celestial criou sua própria noiva. Aleluia. Glória a Deus. Não é qualquer um que tem esse privilégio de criar a sua própria esposa. De criar a sua própria noiva, a sua própria igreja. Deus criou o seu próprio corpo. De onde saiu Eva? Do lado de dentro de Adão, criando a sua própria esposa. Como o Espírito de Deus, ele desceu e criou na Virgem Maria as células das quais nasceu seu corpo. Eu quero repetir isto, diz o profeta. Ele criou no ventre de Maria as próprias células para aquele corpo. Não era suficiente que o Espírito Santo simplesmente desse vida a um óvulo humano suprido por Maria. Isso teria sido a humanidade pecadora produzindo um corpo. Isso não seria produzido. O último Adão, dele foi dito: eis que corpo, o Pai, me preparaste. Você vai ler isto em Hebreus capítulo 10, versículo 5. Eis que corpo me preparaste. Quer dizer, o Pai preparou um corpo para ele. Deus, não Maria, isto é, não a igreja. Por isso que eu e você não somos fruto da igreja, produto da igreja, mas produto da palavra falada de Deus. Quem? Irmãos, o profeta de Deus diz, nesta mensagem, Acenda a Luz, que chegou agora, ele disse: o sol é a palavra falada de Deus. Aí agora você vem para cá, eu e você somos a palavra falada de Deus. Proveu aquele corpo. Maria foi a incubadora humana e esteve grávida daquele santo filho e o deu à luz. Era um homem, Deus. Ele era o filho de Deus. Ele era da nova criação. O homem e Deus se encontraram e se uniram. Ele foi o primeiro desta nova raça. Aleluia. Ele é a cabeça desta nova raça. Vamos ler Colossenses 1,18? Aleluia. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Que coisa! E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos. Veja, aqui está
ele como o princípio, né? E aqui está o que nós vemos em 2 Coríntios 5,17, nós somos o que? Uma nova criatura. É isto? Uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Veja, você pode ver aí que embora o homem fosse da velha ordem ou velha criação, agora em união com Cristo, ele se tornou a nova criação de Deus. Aleluia. Você está em Colossenses, passa para Efésios 2:10. É antes, né? Efésios antes, 2:10. Olha só. Porque somos o quê? Feitura sua. O quê? Olha o que diz. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Agora vocês vão ver o profeta falando que Eva foi criada para a queda. Foi isso que o profeta de Deus diz, que ela foi criada exatamente para a queda. Mas olha a última Eva, para que ela foi criada? Para que a igreja foi criada? Porque fomos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Não fomos mais criados para a queda. Aleluia. Glória a Deus. Eva sim foi criada para a queda, para que desse o quê? Para que desse o prosseguimento no plano da redenção. Deu o plano da redenção, Deus tem, então, no último tempo, a última Eva, criada, novamente tirada de Cristo, criada para as boas obras. Aí entra exatamente o que o profeta diz, por isso que ela está ordenada para não cair. Porque agora ela foi criada exatamente da palavra falada para não cair. Eva era um produto secundário, não era original. A noiva, palavra no último dia. Como Deus, diz o profeta, chamaria os seus filhos da palavra falada de Deus. Produtos originais. Não mais para queda. Não mais produtos secundários. Aleluia. Glória a Deus. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aleluia. Glória a Deus. Veja. Efésios 4:24 aí, você vai ver que lindo isso aqui. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluia, glória a Deus. Diz o profeta, esta nova criação não é a velha criação reformada. Meu Deus, aleluia. Ou não poderia ser chamada de nova criação. Se fosse reformada, não era nova. Mas aqui fala que é a nova criação. Então não é uma velha criação reformada. É criado original pela palavra falada de Deus. Por isso, e nós vamos dar continuidade domingo, por isso o profeta pregou parte 1 e 2. A palavra falada é a semente original. A palavra, guarde bem isso, a palavra falada é a semente original. Olhe bem isto, tá? Por quê? Porque vamos dizer que isto aqui fosse uma laranja. Vamos exemplificar, uma laranja. E vamos voltar a 6.000 anos atrás. E vamos pegar o pé de laranja original. E vamos pegar a semente de dentro daquela laranja original que foi criada no jardim. Aquela semente ali, será aquela semente ali a semente original? Não. É a palavra que criou aquela semente. A palavra falada é a semente original. Então, a palavra que criou aquele primeiro pé de laranja
aquela primeira semente, a palavra é a semente original. Aleluia. Por isso que foi neste tempo trazido a palavra para criar uma noiva. Porque é a palavra que é a semente original. Aleluia. E foi ela que criou esta noiva, que não é uma velha criação reformada, mas é a nova criação de Deus. Aleluia. Por isso devemos aprender. Aprender não com os nossos erros, mas olhar exatamente o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 10. Abra aí. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6 e o versículo, vamos pegar do versículo 6 até o 11. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não forniquemos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pela serpente. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Agora olha o versículo 11, é exatamente o que eu estava tentando dizer para vocês. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figura, e estão escritos para... estão escritos para nós tomar como exemplo e não errar como eles erraram, isto é, para sermos sábios. Aleluia. Porque não precisamos ter o conhecimento que Davi teve, o conhecimento que Salomão teve do pecado, do erro, mas termos sabedoria que eles, e olhar para eles, e até mesmo no deserto, né, fala sobre murmuração, sobre fornicação, sobre cobiça, sobre idolatria, pegar aquilo como exemplo da igreja que passou. Por isso que nós somos o povo mais sábio, mais inteligente, o povo que chegaria realmente à estatura de um varão perfeito e que coroaria a obra de Deus na terra. Porque nós temos condições. Eles, quando iniciaram, não sabiam nada a respeito do que era erro, do que era errar. Para começar, antes de vir a lei, eles nem sabiam o que era erro. Foi a lei que mostrou para eles que eles estavam errados. Agora nós não, nós sabemos de todos os erros, e aquilo foi feito para aviso nosso, para nós olhar e aprender. Não, naquela esquina ali dá um acidente, eu não vou. Para aviso nosso. Para quê? Para quem já são chegados? Quem é esse? Aleluia, glória a Deus. Que coisa. É uma outra criação distinta da velha. Aleluia. Ele não está mais tratando pelos caminhos da carne. Foi assim que ele tratou com Israel. Ele escolheu Abraão e os da prole de Abraão, através da linhagem do piedoso Isaque. Mas agora, de cada tribo, grupo e nação, ele propôs uma nova criação. Ele é o primeiro dessa criação. Aleluia, glória a Deus. Então Deus, neste exato momento, neste tempo presente, através da mensagem de um profeta que veio a este tempo para nós, cumprindo as Escrituras, cumprindo Malaquias 4, cumprindo Mateus 17:11, cumprindo Lucas 17:30, cumprindo Apocalipse 10:7. Meu Deus, ele veio através da palavra, falou a palavra. Deus usou aquele canal, aleluia, aquele canal humano, aquela garganta humana, aquelas cordas, aquelas pregas vocais humanas, para falar a sua palavra, aleluia. E esta palavra é a palavra criadora de Deus. É a palavra que está criando, aleluia. Ela me criou, ela te criou. Sim, me criou, porque eu não era isso que eu sou. Você não era isso que você é. O que te fez ficar desse jeito? Foi a palavra de Deus. Não tinha
aparência não tinha nada, nada, porque a pedra que Michelangelo pegou não tinha nada, mas ali dentro daquela pedra estava exatamente a imagem de um homem. Não tinha nada quando você veio lá do mundo, mas o que aconteceu? Essa talhadeira aqui, ó, essa talhadeira aqui, na mão, aleluia, de um homem, foi te moldando, tirando coisas que você, realmente ninguém via nada em você, ninguém dava nada, mas aqui a palavra enxergava lá dentro, aleluia. Não, Labão não conseguia ver, ninguém podia ver, mas dentro daquele Jacó tinha um Israel. E ele foi para o vale e Deus esculpiu aquele Jacó e tirou de dentro um Israel, aleluia. Sim, lá dentro daquela mulher prostituta tinha uma princesa, aleluia. Tinha uma rainha, tinha uma eleita, tinha uma filha de Abraão. Dentro de você havia uma nova criação e Deus teve que tirar a casca, aleluia. E esta palavra foi moldando. Ela criou você do jeito que você está hoje. Um adorador de Deus, um amador, um que ama a palavra, um que ama a mensagem, um que ama o céu, um que ama a Nova Jerusalém. Gostava de crente, você não gostava de igreja, você não gostava, você detestava, mas a palavra criou, aleluia, criou. Aleluia. Ele é o primeiro dessa criação. Ele era Deus criado em forma de homem. Agora, pelo seu Espírito, Ele está criando muitos filhos para si. O Deus Criador, criando para si uma parte de sua criação. Esta é a verdadeira revelação de Deus. Este foi o seu propósito. Este propósito tomou forma através da eleição, aleluia. Quantas árvores no bosque, quantas pedras no bosque, né? Mas lá não é esta pedra aqui que eu vou esculpir, aleluia. Quantos lá no mundo rolando, né? Quantos, mas aqui está esta pedra, eu vou esculpir, vou trazer para cá, aleluia. E vou esculpir através da minha palavra e vou formar a minha imagem. Por isso que ele podia olhar até a última era, quando tudo terminaria e se ver ainda no meio da igreja, como autor desta nova criação de Deus. Seu soberano poder fez isto acontecer. Por seu próprio decreto, ele escolheu os membros desta nova criação. Ele os predestinou para filhos de adoção, aleluia, segundo o beneplácito de sua vontade. Oh, aleluia, e aí ele está ainda moldando, né? Tirando aqui, tirando ali, aleluia. Ele continua esta obra em você. Amém? Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vós, ele a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele quer te realmente ver naquela posição de filho adotado, aleluia. Te dar um cheque assinado, aleluia, e dizer: eu sei que o meu filho vai ter responsabilidade. Ele vai saber o que fazer com este talão de cheque assinado. Ele vai saber o que falar, aleluia. Ela vai saber o que falar, ela vai saber o que pedir, ela vai saber o que conversar, aleluia. Adoção plena, né? E Deus não vai dar nada, ninguém, nenhum pai dá um talão de cheque assinado para um filho que não é responsável, né? Uma filha que não é responsável. E o profeta de Deus diz que a adoção é isso, é dar um cheque assinado, né? Um talão de cheque assinado. É responsabilidade, né? Não, pode preencher o que tu queres, porque eu sei que tu não vai preencher coisa errada, tu não vai falar coisa errada. Aleluia, tu vai falar aquilo que realmente deve ser. Meu Deus, olha o talão que Deus deu para aquela irmãzinha. Uma que estava em dívida com a fazenda, já com a fazenda hipotecada, meu Deus. Olha o talão que Deus deu para ela preenchido, ó. Preenche o que tu quer aí. Filho
filha que poderia ser adotada. Não, eu vou preencher aqui a salvação dos meus 2 filhos. Pode descontar, tá aqui. E tinha fundo, não tinha? Aleluia, glória a Deus. Que coisa. E o profeta de Deus disse que existem os fundamentalistas, né? E o outro é os pentecostais, né? Que um tem sabe preencher, mas não tem fundo no banco. O outro tem fundo no banco, mas não sabe preencher. E nós sabemos preencher e temos fundo no banco. E temos a assinatura do Pai. Responsabilidade, né? Responsabilidade. Ele escolheu os membros desta noiva, desta nova criação. Ele os predestinou para filhos de adoção, segundo o beneplácito de sua vontade. Aí entra o porquê que Deus às vezes não permite, né? Como eu estava falando com essa irmã, e se Deus permitisse ela ter isto? Por que Deus não deu o cheque assinado para ela ainda? Porque se desse, talvez ela faria um grande estrago, né? Na hora do temperamento, na hora do nervosismo, na hora da agitação, na hora... Fala o que não deve, fala o que não deveria falar. Então Deus, primeiro tem que testar. Primeiro Deus tem que te testar, primeiro Deus tem que me testar. Primeiro Deus tem que me aprovar, dizendo, não, agora pronto, agora eu posso dar. Sei que Ele não vai gastar em coisa que não é para gastar. Sei que Ele não vai falar coisa que não é para falar. Agora Ele está aprovado. Aleluia! Então se vir teste, se vir prova, irmão, você simplesmente tem que amar mais do que o ouro. É verdade. Aleluia! Por sua onisciência e onipotência Ele fez isto acontecer. De que outra maneira Ele poderia saber que estaria no meio da igreja recebendo glória de seus irmãos, se Ele não garantisse? Ele sabia todas as coisas e operou todas as coisas de acordo com o que sabia, a fim de que o seu propósito e beneplácito se realizasse. Efésios 1:11. Em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo a sua vontade. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, diz o profeta. Você não está contente em pertencer a Ele? Aleluia! Ei, eu estou muito feliz. Glória a Deus! Aleluia! Aprender, né? Eu ia pegar aqui a mensagem, a palavra falar da semente original, mas vou deixar para domingo, né? Aprender, né? Aprender com Ele. Agora, qual é a tua felicidade? Porque quando você chega a esse ponto de ser submisso, né? De não ter Jesus somente como teu Salvador, mas ter Ele como teu Senhor. Isso te eleva a um nível mais alto. Porque Jesus, Ele recebeu a adoção, mas Ele aprendeu a obediência, pelo que padeceu. E o profeta de Deus, para nós encerrarmos na mensagem lembrando o Senhor, nós devemos pedir para estar no serviço do Senhor. Amém? Amém. Senhor, se eu for seu tapete, faça de mim o melhor tapete que o Senhor já teve. O que quer que eu tenha de ser, deixe-me ser. Não, faça de mim, se eu não puder ser um Billy Graham ou um Oral Roberts, eu não vou ser ninguém. Vem? Não é assim. Quer dizer, que se eu não for aquilo, então eu não quero ser nada. Como é que Deus pode dar adoção para alguém assim? Então eu caio fora.
Ora, você é tão importante como Billy Graham e Oral Roberts, se você for um tapete de Deus. Deus precisa de um tapete. Ele quer um bom tapete. Isso é tudo. Vem? Mas nós prosseguimos, presumindo que nós temos que ser isso ou aquilo. Não, eu quero ser isso ou então eu não sou nada, então eu não quero ser nada. Quer dizer que se eu não for dirigindo, eu não vou. Se eu não vou na cabine, eu não vou, né? Não faça isso, apenas peça por serviço. Isto é responsabilidade. Seja o que for, vem? Seja o que for, deixe Deus escolher seu trabalho, vem? E quando Ele te der um trabalho a fazer, lembre-se que foi Jesus quem te direcionou para estar aqui. Você nasceu para aquele propósito. Seja um bom servo para Ele, onde quer que seja. Sim? Aleluia! Amém? Glória a Deus! Amém! Deus pode nos pegar. Jesus, Davi, será que Davi ele estava sendo demagogo? Será que ele estava sendo hipócrita? Senhor, eu prefiro ser um tapete na tua casa do que na tenda com os inimigos. Será que ele estava sendo hipócrita? Será que ele estava sendo demagogo? Naquela oração, de jeito nenhum, né? Eu creio que ele desejaria ser aquilo mesmo, mas contanto que ele estivesse na casa de Deus. Jesus disse, por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu vos digo? Não deveríamos examinar as Escrituras? Nós deveríamos descobrir quais são o programa e o plano de Deus. Ele disse, vós me chamais Senhor. Disse, por que me chamais Senhor, sendo que vocês não fazem o que eu mando? Vem? Sim. Senhor significa possessão. O Senhor de terras possui a terra. E as pessoas hoje, elas aceitam alegremente a Jesus como Salvador. Elas não querem ir para o inferno, elas o aceitam como Salvador, mas quando chega ao ponto de ser Senhor, não, entende? Tê-lo como Senhor significa ser propriedade dele. Este é o meu filho amado, a ele ouvi, escutai-o, aleluia. Se ele quer um tapete, ele faz de você um tapete, e você estará tão feliz como um tapete, como se você fosse uma estrela da manhã. É desse filho que Deus realmente tem como um filho adotado, um filho obediente. E vocês lembram da mensagem do pastor Júlio aqui sobre varão valoroso, né? Eu estava pensando que Deus, quando estava procurando um homem, Deus não estava procurando um homem para guerrear. Deus não estava procurando um homem para lutar na guerra, porque vocês vão ver que ele não lutou e nem o exército dele. Eu fiquei pensando e me veio, Deus estava procurando um homem que lhe obedecesse. Era o suficiente. Porque só foi falado e que eles obedecessem. Façam assim, assim. Em outras palavras, obedeçam que o resto deixa comigo. Então o que Deus está procurando é obediência. Aleluia! E o interessante é que Deus queria um general para comandar o exército, que lhe obedecesse. E no currículo dele, o Gideão serviu. Eu tenho um currículo aqui e vou procurar. Achei o Gideão. Pronto, está aqui. O Gideão serviu. Ele é o que vai obedecer. Pronto, está resolvido o problema. Se ele conseguir, se ele me obedecer, fazer tudo o que eu mandar e conseguir fazer com que os outros obedeçam a ele, pronto, está resolvido. Deixa o resto comigo. Deus está procurando exatamente isso. Filhos e filhas que lhe obedeçam. Vamos agradecer a ele? Né? Eu sei que eu já me passei no meu horário, né? Agradeço a Deus pelas bênçãos alcançadas do Senhor. Somos mais do que vitoriosos. Irmão José Pinheiro e família, né? Graças a Deus por isto, né? Que Deus seja louvado, né? Por tudo isto, né?
porque é maravilhoso, né? Nós sermos abençoados e Deus nos agraciado com tantas bênçãos. Eu estava orando a Deus e pensando como Deus é misericordioso, né? Ter nos escolhido, ter nos elegido. A gente olha, eu às vezes olho ali o mundo, tanta gente do jeito que anda, a gente até não acredita, e pensar assim, meu Deus, havia tanta gente perdida nos dias de Noé, nos dias de Sodoma e Gomorra, como tem hoje. Porque, olha, não se vê, dificilmente se vê um cristão no meio de tanta massa humana, gente. É horrível. E a Bíblia, vocês vão ver como ela está se cumprindo a respeito dos jovens. Como tem morrido jovem, assassinado, vocês... É alarmante. E isso tudo é consequência da desobediência, pai e mãe, isso tudo está se cumprindo ao pé da letra. Tanta juventude morrendo assim que você não acredita. É coisa horrível. Então, nós temos que ser muito felizes pela palavra de Deus. Por isso, irmãos, que nós não devemos faltar no culto. A palavra falada de Deus, né, que nos molda, é a talhadeira de Deus moldando nós no caráter de Deus. Aleluia. Então, se Deus permitir, amanhã eu vou estar em Itajaí. E sexta-feira eu vou estar por aí. Sábado nós vamos estar em Imbituba e no domingo nós teremos a ceia do Senhor, né? Vamos agradecer a Ele. Pai, nós te agradecemos. O Senhor é tão bom, Pai. Nós muitas vezes nem merecemos, mas o Senhor é rico em misericórdia. E Pai, nós neste momento oramos por cada um dos teus filhos. Senhor, nesta cidade tão terrível, tão pecaminosa que existe, tantas ciladas do inimigo que há, Senhor, em cada esquina. Ó Deus, como nós pedimos a proteção, que o Teu Espírito Santo guarde a Tua noiva, os Teus filhos. E também, Pai, nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos escolhido, nos elegido. Ó Deus, fazer parte desta mensagem, Senhor. Ó Deus, quantos profetas desejaram viver neste dia e não conseguiram, Pai. Mas aqui estamos nós, eleitos pela presciência de Deus. Ó Deus, não viemos para cair, mas viemos para boas obras, Senhor. Criados para as boas obras. Ó Deus, como isto é maravilhoso, isto toca o nosso coração. Obrigado, Pai, por tudo isto. É a Tua palavra que nos mantém de pé, a Tua palavra que nos, ó Deus, coloca na posição que somos, de filhos, ó Pai. E, ó Deus, nós estamos felizes, mesmo por ser um tapete na Tua casa, mesmo por ser qualquer coisa aqui, Pai, mas nós somos felizes porque estamos na Tua casa, estamos Te servindo. E, Pai, nós Te pedimos, guarda-nos no decorrer desta semana, livra os Teus filhos de todo perigo, de todo mal, no trabalho, no serviço, aonde eles forem, Pai. E vamos para o lar agora descansar, que tenhamos uma noite abençoada, de descanso, Pai. Guarda o Teu povo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Seja com Teus filhos, para a glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Deus vos abençoe, Deus os guarde, né? Em nome de Jesus.